bem-vindos ao canal Carros que está ficando praticamente impossível de encontrar bom aí no nosso mercado. Hoje até merecia ser um especial BMW, mas vamos por parte. Você que está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho e deixa um like. Gosta mesmo do que eu faço? Considere tornar-se membro para ter acesso a um conteúdo exclusivo e até direito de participar de uma live exclusiva, certo? Pelo menos uma vez por mês. Mas vamos lá. É normal, lá no Cartize vocês acabam muito me pedindo esse perfil de carro e eu sempre prefiro ter um papo muito reto com todos vocês, entendeu? De deixar bem claro um alinhamento de expectativas, entendeu? Porque, assim, achar qualquer um desses carros que eu vou falar aqui em bom estado hoje é a exceção e não é a regra, certo? Mas vamos que vamos começar. E hoje eu começo falando do BMW Z4. Sim, estou falando essencialmente da segunda geração do Z4, que é uma geração que é muito querida por muitos aí, porque você tem a opção de ter um carro com o teto rígido, ou seja, ele é um roadster, mas com a capota rígida, né? Nós vimos essencialmente duas grandes versões para o carro ali a partir de 2009, né? A versão com motor 6 cilindros aspirado e as versões equipadas com o magnífico motor 3.0 biturbo, 6 cilindros em linha, no caso o famoso N54. Né? N54, meus amigos, é um motor muito intrigante para a BMW de maneira geral, porque na realidade ele nem foi desenvolvido pela montadora, mas sim pela preparadora de BMWs Alpina, certo? E aí, obviamente, o projeto começou a se desenvolver, a BMW teve um interesse muito grande e acabou absorvendo este motor para a linha dos seus produtos designados com a nomenclatura 35i. Né? A Z4 em específico ela tem uma mistura muito interessante, dependendo do ano, né? Ela é designada como IS, né? Que é a Z4 35i Sport, que acaba tendo exatamente a mesma programação de ECU, por exemplo, do BMW 1M, certo? O último carro especial, épico, que a BMW usou o N54 foi o BMW 1M, que é aquela tiragem limitada da qual eu também já fui um feliz proprietário e amava. Mas a gente sabe qual que é o problema, né? A Z4, ainda em especial, dependendo do ano, você tem uma combinação muito interessante de motorização e câmbio, porque você consegue ter um motor N54, né, com o câmbio de dupla embreagem, né, o DCT da BMW de 7 marchas, né? E você leva para casa um motor que, base de preparação, ele é muito melhor do que o motor que veio depois dele. O resultado dessa obra é o seguinte, né? Você lida com dois tipos de perfil do Z4. Né? O tiozinho que comprou o carro, usava, curtia de final de semana, mas que não estava muito ligado na tomada quando o assunto era manutenção preventiva, né? E aquele pessoal que comprou e moeu, né? O Z4 teve uma época que foi um carro que ficou razoavelmente barato e um carro que fazia bonito na fila dos bares e restaurantes. Então, assim, infelizmente, desculpem o preconceito, esse perfil de carro, de roadster, acaba atraindo um público que está mais preocupado em ver e ser visto a bordo do carro do que com a manutenção deste automóvel. E a gente sabe que no caso do Z4 35i, você tem uma combinação muito perigosa de uma mecânica que já nasce fadada a ser cuidada por entusiastas, né? Que é uma maneira, um eufemismo muito interessante para dizer assim, é um carro que dá trabalho, velho. Motorização dá trabalho sim, e não é o motor em si, o motor, o bloco, os cilindros, os pistões, as bielas é muito resistente, tanto que existe um apelido carinhoso de designar o N54 como 2JZ Bavaro. Não, eu não acredito nisso, mas todavia assim, o que mata não é o motor, são os periféricos. Então assim, é normal, você vai pegar problemas de bico, todos esses carros, infelizmente, você tem que tentar certificar que já está com os bicos atualizados para Index 12. Geralmente o problema de bico vai vir associado com uma partida longa, especialmente se o carro estiver parado já mais de 1 hora, 2 horas, e com muito cheiro de gasolina, tá? Não costuma ter problema de travamento de bicos, mas obviamente o problema ele vai avisando que ele existe. Se você não endereçar, uma hora vai dar um problema sério, entendeu? Porque a história é o seguinte, o bico com o passar do tempo ele não consegue mais fechar completamente, ele começa a gotejar. E é quando ele goteja, acumula combustível, é por isso que a partida demora, porque ele acaba encharcando a vela, certo? E por isso do cheiro forte de combustível. E independendo dos casos, você pega um problema de bico, que ele se alastra para problemas de
vela e bobina que se alastra para um problema de bomba de alta. Então é comum, você tem que ter em mente comprando um carro desse, especialmente se teu orçamento é do andar de baixo, orçamento para trocar bico, bomba e bobina, né? Além disso, outro periférico que costuma dar pau é a bomba de água. E aí você tem a questão também que as Z435, elas têm amortecedor ajustável, elas têm toda uma questão de complexidade por ser um carro esportivo mais baixinho, ficou difícil de comprar uma boa e hoje o andar para compra é a partir de R$160 mil. Próximo carro que eu boto aqui, vocês vão notar uma certa coerência, é o BMW 135i, né? 135i da geração E82, né, que é o cupezinho, né, que a BMW trouxe meio que em caráter experimental ali em 2009, viu que deu certo, trouxe uma segunda remessa para 2010, viu que deu certo, trouxe uma terceira remessa que veio ali para 2011. E tem duas coisas muito interessantes para você se atentar quando você estiver comprando uma 135 Coupe dessas. 2009 e 10, se o carro tiver o câmbio Steptronic de 6 marchas, ele está equipado com o motor N54, que é o biturbo. Se o 135i estiver equipado com o câmbio DCT de dupla embreagem, ele já está equipado com o motor N55 que vem depois dele. E mais nós falaremos sobre o N55 daqui a pouco, tá? Todavia, no papel, na ponta do lápis, tanto o N54 quanto o N55 no 135i rendem 306 cavalos e 40 kg de torque. Não existe diferença. Existem sensações diferentes, né? No caso do 135 e N50, a entrega de performance do N54 é mais assim, é uma faixa muito bem pré-definida. A hora que chega ali nos 3.200, você tem uma mesa e ele morre ali a partir dos 6.000 giros. Por quê? Porque as turbinas do N54 são turbinas que trabalham paralelas e não sequenciais, ou seja, uma turbina tem de cilindros 1 a 3, a outra turbina tem de cilindros 4 a 6, tá? Já no N55 você tem uma turbina só com vanos variáveis, né, que a gente chama, né, que tem os dutos variáveis, que é o Twin Scroll, né? É basicamente como se tivesse um cano assim e outro assim, né? A diferença é que quanto mais fino o duto, você pressuriza de baixa, quanto maior você tem mais vazão para pressurizar de alta. Então o resultado do N55 é um motor um pouco mais elástico, que parece que acorda um pouco mais cedo e que não morre tanto lá de alta, apesar de ser um projeto um pouco mais simplificado do que o N54 e um motor que bloco, essas partes todas são menos resistentes do que originalmente projetado para o N54. O problema do 135 e Coupé é esse, velho. Entendeu? Você nunca sabe o que você vai enfrentar pela frente. São carros que, assim, até um ano atrás você começou a ver um 35i por 90 pau e você estava levando um BMW Coupé charmosinho, com 300 cavalos para casa, com uma dinâmica hiper gostosinha de andar e que, velho, não tem erro, 90 pau. Aí vem uma conta de BBB, né, bico, bomba e bobina, de 20, 25 pau. Velho, o que tem desses carros aí que a gente pega, invariavelmente, que estão com... O cara trocou um bico, o cara trocou 2 bicos. Às vezes o cara tem um carro que, puta, o bico original é index 9. Aí o carro tem um bico index 10, um bico index 11, sendo que o correto mesmo é você botar o bico index 12, tá? Para o N54. O N55 já é um pouco mais tranquilo, né? Mas já é aquela história, né? A gente não consegue rastrear o tipo de combustível que foi usado, o tipo de uso que foi feito do carro. Então tá ficando difícil e o pior, esses carros estão ficando caros. Hoje a sua porta de entrada para comprar um 35i é mais ou menos 30, 40 mil reais do que foi ano passado. Próximo carro que eu coloco aqui nessa escola toda é BMW M135i. Caralho, Corne, você vai falar de todos? Vou, porque cada plataforminha tem uma peculiaridade. No caso do M135, meus amigos, é o hatchback já na carroceria Angry Bird. É um carro adorável de dirigir, velho. Adorável, amo de paixão, acho um carro tesudíssimo, né? Aí você já tem como opção de caixa de câmbio os F de 8 marchas, que não é um gargalo, não costuma estressar, não costuma encher o saco, não costuma dar problema. O problema é que o N55, meus amigos, assim, já é uma evolução de projeto, né? Já é um carro que aguenta mais o desaforo, já tem grandes evoluções em relação àquele primeiro N55 que a gente viu ali em 2009 para 10, tanto que existem projetos muito fortes, muito canhões, aí, carros com 550, 500 cavalos roda, e é justamente por isso que eu tenho medo do M135i, porque, meus amigos, não tem segredo. Esses carros que foram vanguarda de performance, vitrine de preparador ali atrás, eles acabam trazendo um mar de outros clientes que vão procurar, né? E é o que eu sempre falo com o carrinho preparado, né?
Existe a fronteira de vou desbloquear aquilo que, por exemplo, a montadora capou por uma questão de padronização, né? Porque ela não pode vender uma M135 que rende 320 cavalos e outra que rende 330 cavalos. Então todos os carros têm uma uniformidade, até mesmo na ECU, para todos renderem basicamente a mesma coisa. A gente sabe que as montadoras elas têm que trabalhar com legislação, regulamentação de emissão de poluentes, consumo de combustível. Então, assim, todo veículo tem escondido ali algo que você pode priorizar. Ah, por exemplo, cara, assim, eu quero mais ronco, eu quero uma turbina trabalhando mais fria. Você consegue trabalhar uma fronteira de segurança na preparação. O que eu tenho medo é aquelas pessoas e aqueles carros que ultrapassaram a fronteira de vou tirar o que está escondido aqui para começar a me aventurar no mundo de performance. E, cara, a regra é muito simples quando o assunto são esses carros nesse perfil. O cara usa, mói, começou a cansar, né? O que que acontece? Cara, volta o carro para o original e tchau. E é aí que começam as ciladas, porque aquela história, né? Carro não é que nem o corpo humano que se autorregenera. O estrago, o estresse que já foi causado, provavelmente vai estourar na mão de outra pessoa. Ah, voltei o carro para o original, não deveria ser um problema. Continua sendo um problema sim. E, lamentavelmente, 90% do mercado de M135 são carros desse perfil. Né? São carros que, 125, 130 mil, muitas vezes mais barato, com um Golf GTI, o cara gastava 15, 20 paus, ficava com puta de um rojão e hoje esse carro está estourando na mão das pessoas. O que vocês precisam ter em mente? Não só com ela, como também com a irmã dela, a M235i, né? Esses carros, por uma escolha de projeto, trabalham com muito pouco óleo dentro deles. Você fala, nossa, Corner, você sabe mais do que o engenheiro BMW? Não, porque eles projetaram um carro para um uso civil, street, né? E muitos também já foram para track day com esses carros, eu já vi isso acontecer de, infelizmente, o carro arrebentar motor, por quê? Por causa de falta de lubrificação, né? Porque supostamente você conversar com os mecânicos aqui, a maioria deles vão falar, cara, o pescador de óleo no N55, DM135, DM235, dependendo da curva, como uma curva como o Sol em Interlagos, é uma curva que você fica muito tempo, um raio muito longo, o óleo vai todo para um lado, o pescador não trabalha, um lado do motor acaba ficando com lubrificação insuficiente. Então o correto seria que trabalhasse com mais óleo. Então tem que ficar atento, você não sabe o passado do carro, você não sabe como é que rodou lá dentro, dá medo. É o que eu falo, comprar uma M135, uma M235, 90% do trabalho é você entender a história e o perfil de uso do carro. Se você não consegue entender isso, você não deve comprar esse carro ou virar roleta russa, velho. Vai ser feliz, compre e reza para nada dar errado. Né? E o outro carro que eu boto aqui, que é um carro que infelizmente já... Aí já é questão, tipo assim, é a combinação da tempestade perfeita, né? Que é o 335i geração E90. É um carro que marcou muita época aqui. Na época, a gente lembra que as 335i chipadinha andava mais do que as M3 V8. Não é que andava mais porque, cara, era mais torque em baixa, entendeu? Enquanto o V8 precisa estar 5 pau para andar, esses carros, 3 mil e pouquinho já tava caracolizando lá 56, 60 kg de torque e pau no gato. Andava muito. Caixa de câmbio não é dolorida. O problema das 335i E90, meus amigos, novamente, você vai pegar com uma lupa, né, e magnetizar isso, todos os problemas de periféricos que eu falei para vocês aqui, né? Que é, bico, bomba e bobina, pode ter certeza, já não é questão de será que vai acontecer. Por exemplo, você pega uma M135, uma M235, você tem problema de bico, bomba de alta, tal, é muito mais difícil do que você ter problemas com a do que você é muito mais difícil você ter problema do que em relação a essa primeira geração N54, N55 na E90. Junto-se a isso que era um carro de suspensão muito rígida, então é normal você pegar esses carros com muito cansaço de suspensão, bandeja estourada, braço articulado fudido, entendeu? Amortecedor vazando, né? Sistema de freios, uma série de problemas, e aí começa a virar aquela miríade. Se para resolver o BBB você já deixa 20, 25 paus, de repente você tem mais conta de suspensão, num carro que muitas vezes você vai pagar 65, 70, 75 mil reais, com umas contas escondidas para ficar em ordem de 30, 35, 40 mil reais, entendeu? Então, meus amigos, infelizmente, 335i, geração E90 BMW, já ficou para trás. É muito difícil de achar um carro desse em bom estado, e eu não acho que aqueles bibelôs de garagem também justifiquem um sobrepreço. Tem coisa mais legal, mais moderna para comprar. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like. Se conheceram o canal agora, inscreva-se. Ative a notificação no sininho. Bom, nessa tela final vocês podem ver os 2 últimos vídeos que eu fiz por aqui. Muito obrigado e até a próxima.